Galerinha, beleza? Professor William Mantegão aqui, mais uma vez, trazendo mais um tema dos 10 mais cobrados nos últimos 5 anos do Enem, beleza? Se você não viu as aulas anteriores, corre aí no canal, assista, baixe seu material, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aciona também aí as nossas notificações, fica por dentro de tudo que está para acontecer nesse canal. Em julho tem novidade, hein, galera? Atenção! Deixa de enrolação, bora para a aula, toca a vinheta. Galerinha, é o seguinte, a aula de hoje é sobre indústria. Bom, pensar a indústria é pensar no processo de industrialização, né? Essas transformações, como eu trago aqui para vocês, nos processos de produção com início ali a partir do século XVIII. Vale lembrar o seguinte, quando nós pensamos em indústria, nós podemos dividir, nós vamos dividir aqui entre industrialização geral, pensar a indústria numa característica mais geral, e a indústria brasileira, que é um tema para uma próxima aula, beleza? Então hoje nós vamos focar dentro dessas transformações provocadas pelo processo de industrialização, o que nós vamos chamar aqui de revolução industrial. Então, primeiro, por que nós adotamos o conceito de revolução industrial? O processo de industrialização promove transformações de grande porte, tanto na produção, no sistema de produção, como no estilo de vida dos indivíduos e na organização das cidades, das sociedades, beleza? Então, essa mudança, a partir da indústria, nós vamos chamar de revolução industrial. Vai mexer na política, na economia, na cultura, na sociedade, como um todo. Beleza? E também vai ter aí as suas consequências ambientais que nós vamos falar. Bom, quando nós pensamos, por exemplo, a partir da ideia de Schumpeter, né, um economista, ele fala de ciclos tecnológicos. Não tem nada de errado nisso, né? Ele vai falar do ciclo hidráulico, o ciclo do carvão, o ciclo do petróleo, o ciclo da eletrônica e o ciclo da informática. Nada de errado nisso. Porém, a gente vai trabalhar aqui um contexto onde envolve também as questões políticas, econômicas e sociais a partir da lógica de revolução. Bom, para a gente pensar em revolução industrial, nós vamos dividir ela em 3 etapas. A primeira etapa, ali no século XVIII, que teve início na Inglaterra. Tá? E ela é marcada, sobretudo, pela tecnologia do vapor e o uso do carvão mineral como sua principal base energética. Tá bom? Então, alguns fatores favoreceram a Inglaterra ser a pioneira. Primeiro fator, né, seria a posição geográfica da Inglaterra e as condições do seu território, como, por exemplo, recursos naturais, recursos energéticos, o carvão mineral. Outra questão também, a gente fala aqui do capital intelectual, os pensadores da época, né, para o desenvolvimento da física, né, das máquinas, da máquina a vapor, do tear mecânico. Tudo isso foram fatores que favoreceram essa primeira revolução industrial acontecendo na Inglaterra. A segunda revolução industrial é marcada pelo desenvolvimento da eletricidade. E aí nós percebemos que os países da Europa já recebem essa tecnologia e os Estados Unidos vai ser a primeira nação fora da Europa a estabelecer sua revolução industrial. Cabe lembrar que os Estados Unidos foi colônia de quem? Da Inglaterra. Então, os Estados Unidos têm uma herança tecnológica inglesa que favorece o seu processo de desenvolvimento tecnológico, que vai iniciar ali na sua costa oeste, que nós vamos entender como Manufacturing Belt. Beleza? Outro país aqui fora da Europa que vai se desenvolver é o Japão, participando da segunda revolução industrial. E aí, mais uma vez, nós vamos perceber aqui a presença dos Estados Unidos, que invade o Japão, acaba com o regime dos shogunatos, devolve o poder ao imperador, dando início ali à era Meiji, que é a era do processo de desenvolvimento industrial japonês, ali no século XIX, fazendo parte da segunda revolução industrial. Então, a segunda revolução industrial é marcada pela eletricidade, a máquina elétrica, o motor a combustão interna e a gente vai lembrar aí do automóvel, beleza? Bom, a segunda revolução industrial foi fantástica. A terceira revolução industrial já está aqui no século XX. Ela vai ser muito impulsionada, principalmente ali pelo período da Guerra Fria, né? Pelo desenvolvimento tecnológico, pela corrida armamentista espacial. E ela vai ser marcada principalmente
pela evolução da eletrônica e da informática. Beleza? E a quarta revolução industrial, que cria uma série de questionamentos, até porque nós ainda temos pouca literatura sobre isso, pouco se fala do ponto de vista acadêmico ainda sobre a quarta revolução industrial, porque nós estamos inseridos nela. E entender, né, as coisas de dentro do paradigma é mais difícil do que quando nós estamos fora, percebendo uma situação que já ocorreu. Então, essa revolução, essa quarta revolução industrial, ou a revolução 4.0, é a que nós vivemos atualmente, essa inteligência artificial, biotecnologia, né? E aí fica uma dica para vocês, a série Black Mirror, que trabalha muito bem essa lógica da quarta revolução industrial. Bom, vale lembrar o seguinte, que a indústria, que o processo de industrialização também foi marcado pelos modelos de produção. Quando nós pensamos aqui, Taylorismo, uma coisa que marca o Taylorismo, galera, é a questão que a gente comenta aqui de organização científica do trabalho. Taylor, então, foi o primeiro a pensar uma organização científica do trabalho, organizar o espaço, organizar o tempo, organizar a lógica de produção. Ou seja, quanto mais organizado for, maior o processo de produção, maior a lógica de produção, maior, então, seriam os lucros. Ford já traz dentro dessa lógica de organização do trabalho, né? Mas Ford é marcado principalmente pela produção em linha, né? Então a ideia da linha de produção, né, com a esteira, onde cada indivíduo vai fazer um trabalho, então tem uma especialização do trabalhador. Muitos criticam o Ford, colocando que o Ford idiotizava os indivíduos. Sim, de certa forma a gente vai entender que os indivíduos faziam a mesma coisa, por repetição. Era uma forma de aprender a fazer aquela atividade. Mas também nós temos que entender que nós estamos falando de um período diferente e que a mão de obra que Ford tinha à sua disposição não era uma mão de obra qualificada. Olhe bem, eu não estou justificando, né, Ford, eu estou explicando. Então, nem tudo justifica, mas se explica. Então, quando nós pensamos aqui o Fordismo, nós vamos lembrar da divisão, né, do trabalho, a produção em linha e em série. Eu vou repetir o mesmo produto várias vezes. E aí a gente vai lembrar do Ford, né, modelo T. Beleza? Então, Ford vai ampliar essa produção muito e uma característica desse processo de produção é o estoque, né? Então, quanto maior essa produção, maior o estoque. E aí a gente pode perceber que essa superprodução do modelo Fordista também vai ser um dos fatores que vai desdobrar a crise de 29. O toyotismo já é o que nós chamamos de produção planejada, né? Enquanto o Ford tinha uma ideia de produção empurrada, eu produzo para depois vender, aqui a produção é uma produção puxada. Eu vendo, eu crio a perspectiva da venda para depois produzir. Então aqui eu já tenho uma divisão do trabalho com trabalhadores mais qualificados, né? A produção já não ocorre em linha, a produção já ocorre em células. Esses indivíduos já percebem mais, já participam das várias etapas do processo de produção e essa produção é uma produção planejada. Beleza? Então, esses modelos aqui, nós temos também outros, mas esses modelos são os mais cobrados para você que vai estar fazendo o Enem. Nós temos também aqui, para entender, os fatores locacionais. O que são fatores locacionais? São as condições que determinam a localização das indústrias. Então, nós vamos perceber que alguns fatores são determinantes, como fonte de energia, sistema de transporte, de comunicação, e outros fatores são circunstanciais, como mercado consumidor. Bom que esteja perto, mas se não tiver, não vai impedir que a indústria se desenvolva, beleza? E um dos fatores locacionais mais observados hoje são os incentivos fiscais. E esses incentivos fiscais levam a esse elemento que a gente discute aqui por último, que são as guerras fiscais, que são as disputas entre os estados, né, entre as nações ou entre os estados, no caso do território brasileiro, para atrair esses investimentos. Então, o que seria isso? Eu crio condições de incentivos fiscais, dou terrenos, reduzo impostos, isento de impostos por uma determinada época,
para atrair esse capital, para atrair essa empresa, para gerar emprego dentro do meu território. Beleza? Bom, esses são os principais fatores que você deve se antenar, tá? E nós vamos ter um outro momento para falar de indústria no Brasil, e aí a gente fala também um pouco de impactos para você que vai fazer o Enem, e que esse Enem seja o último da sua vida. Beleza? Galera, forte abraço, fique com Deus. Tchau!